Olá, como vai você? Aqui é a Simone, tô aqui no Ateliê Jurubeba, morrendo de saudade de gravar uma aula top para vocês. Mas as encomendas estavam demais, muita encomenda, eu não estava conseguindo fazer tudo que eu me proponho fazer. Vocês sabem que eu pego muita coisa para fazer de uma vez, né? E às vezes eu não dou conta, dá pane no sistema. Mas hoje eu estou aqui para ensinar vocês uma mochila muito linda, que o pessoal gosta muito dela, que eu já postei algumas lá no meu Instagram. É uma mochila duplo compartimento. Quem assistiu a aula da térmica duplo compartimento? Então, dessa vez eu vou fazer a mochila, então as medidas são um pouco diferentes, mas a estrutura é praticamente a mesma. O que muda é a alça e o tamanho, né? Que vai mudar um pouco porque é uma mochila. Mas eu vou fazer ela toda térmica. Eu poderia fazer o compartimento de baixo, térmico, e a parte de cima sem ser térmica, mas como eu vou estruturar de todo jeito, eu prefiro estruturar tudo com a manta PAC, que é essa daqui, ó. E eu vou deixar a bolsa toda térmica, tanto o compartimento de baixo quanto de cima. Aí a pessoa pode usar do jeito que ela quiser. O forro que eu vou utilizar hoje é o Bagum. É um forro muito resistente e fácil de limpar. Então, é um forro que serve tanto para a bolsa como para a térmica. Então, a pessoa pode usar os dois compartimentos para uma coisa ou outra. O compartimento de baixo pode ser usado para alimentos, vasilhinhas, mas também pode ser usado para sapatos. Olha que interessante. E o compartimento de cima também pode ser usado para alimentos de temperatura diferente do compartimento de baixo, ou pode ser usado como bolsa, carregar todos os apetrechos da pessoa. Não é legal? Então, aqui nós vamos fazer a aula, eu vou mostrar para vocês agora o material que a gente vai usar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar o molde. Para você conseguir acesso ao link, você tem que estar logado numa conta do Google. Então, se você estiver assistindo o vídeo sem estar logado, você tem que logar para conseguir acessar o link, tá? Fora isso, todo mundo consegue acessar o link. Se você não está conseguindo, é porque você não está logado na conta do Google. Aí eu vou deixar aqui para você na descrição. Eu vou te mostrar primeiro os moldes que eu vou deixar para você baixar, tá bom? Então, aqui, ó, esse daqui é o molde do espelho. Então, você vai cortar 2 vezes no espelho, uma para a parte da frente, uma para a parte de trás. Esse furinho aqui é só para eu poder pendurar meus moldes. Esse furinho aqui você não vai precisar dele, tá? Então, esse aqui é o espelho, ele tem 28 de largura, ele dá uma afinalada aqui, ó. Na verdade, ele tem 29, mas ele dá uma afinalada aqui dos lados, para poder ter é pouca coisa, só para ter um design melhor, tá bom? Então, aqui tem uma curvatura de 10. Então, você vai precisar seguir esse molde. Você vai cortar ele 2 vezes no principal, 2 vezes no forro, 2 vezes no pack. Eu vou te mostrar durante o momento que a gente vai fazendo. Outro molde que eu vou deixar é o fundo. Esse fundo tem 14 por 29. Deixa eu ver se é 29 mesmo. 14 por 29, tá? Arredondado com 7 centímetros aqui, que é o mesmo de cone de linha. Então, se você preferir cortar, 14 por 29 arredonda com cone de linha de 7 centímetros, tá bom? Esse aqui você vai precisar cortar uma vez no principal, 2 vezes no pack e 3 vezes no forro. 3 vezes, presta atenção, hein? Eu vou deixar escrito lá na lista de materiais, mas eu vou te explicar aqui agora. É uma vez pro principal, 2 vezes pro pack e 3 vezes pro forro. Você vai entender isso daqui a pouquinho. O outro molde que eu vou deixar é esse daqui, olha. Olha que molde diferente. Esse aqui é o caminho do zíper. Tá vendo que ele aqui faz uma curvatura? Então, aqui ele tem uma espessura, aqui ele termina com outra. Aqui eu acho que ele tem 7 e aqui ele tem 5. Eu acho que é 5. Então, você tem que perceber que esse é um meio molde, ele tem 25 centímetros. E aqui tá escrito, ó, dobra. Por quê? Porque ele é meio molde. Quando você cortar ele, você vai espelhar ele pro lado e vai ter isso aqui, ó. Deixa eu achar ele cortado pra eu te mostrar. Você vai ter isso aqui, ó. As pontas são largas, o meio mais fino e a outra beirada larga, tá? Então, você vai desenhar ele assim, ó. Desenha. Tá vendo que aqui eu até fiz um risco, ó? Você vai desenhar o molde de um lado, vai vir espelhando ele, desenhar ele do outro lado. Esse é o caminho do zíper. O zíper vai nessa parte reta, ó, onde não tem curvatura. E a parte da curvatura é a parte que vai no espelho da bolsa, tá? 2 vezes desse pro caminho do zíper. Então, 2 vezes do caminho do zíper, mais 2 vezes do pack e 2 vezes do forro. O pack eu sempre corto com 1 centímetro a menos, tá? Então, se aqui tem 50 por 7, o meu pack vai ter 48 por 5, tá bom? Então, o forro é do mesmo tamanho ou sobrando um pouquinho, depois a gente refila. Então, esses são os únicos moldes para essa mochila duplo compartimento, tá? Eu vou mostrar para você que eu cortei a parte de trás aqui, olha, já no molde. Então, esse aqui é aquele primeiro molde do espelho. E eu já coloquei minha etiqueta de Jurubeba. E já coloquei aqui um bolsinho aqui atrás para o cliente. Esse bolso é obrigatório? Não, esse bolso não é obrigatório. Eu decidi colocar aqui para o cliente guardar algumas coisas se ele quiser carregar sua mochila. Então, eu achei que seria de bom tamanho. Eu coloquei ela aqui com 6 centímetros para baixo. Por que eu coloquei ela 6 centímetros para baixo? Porque aqui a gente vai pregar as alças. Então, aqui vai ter
uma costura que a gente vai prender as alças aqui nessa parte, tá? Então, eu tenho que ser aqui pra baixo por causa disso. E esse forrinho que tá aqui, na verdade, é o forrinho do bolso, da profundidade desse bolso, tá? Então, esse forrinho aqui, não pode a etiqueta tá prendendo ele, senão o bolso perde profundidade. Então, eu coloquei a etiqueta antes, fiz o bolso depois. Simone, você não vai ensinar a fazer esse bolso? Não, porque eu já ensinei demais. Tem várias aulas que a gente faz esse bolso, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para uma aula que eu ensino só esse tipo de bolso. Bolsos internos, que eu chamo ele. Mas ele também é usado para a parte de fora da bolsa, tá? Então, eu não vou ensinar, mas eu vou deixar aqui embaixo a descrição do vídeo que ensina a fazer exatamente só esse bolso, para a gente ganhar tempo, porque a peça de hoje é um pouco complexa, tá? Então, só te mostrando que eu escolhi fazer isso, o meu bolso tem 20 centímetros de largura e o zíper que eu usei é o número 5. Todos os cursores que a gente vai usar hoje, ó, é esse carrinho aqui, ele vem aberto, ó. Tá vendo que ele tá aberto? Eu compro ele já assim, para eu poder colocar o cursor de puxar. Eu ainda não fiz os cursores, então só vou colocar o carrinho e depois de pronta a bolsa, eu vou ainda pensar no modelo de cursor que eu vou colocar nessa bolsa. Eu ainda não me decidi, tá bom? Por isso que eu tô colocando só o carrinho assim e todas as bolsas vai ter esse carrinho dessa mesma maneira, tá? Então, essa é a parte de trás, a gente ainda falta colocar o pack aqui. Então, já tem um pack aqui pra ele. Não, esse não é o dele. Já tem um pack aqui pra ele, ó. Menor, tá vendo? E ele também vai ter um forro. Depois do pack, outro forrinho aqui, ó. Pra fazer o acabamento, tá? Então, daqui a pouco a gente passa cola. Aí tem um outro espelho também, que foi cortado no molde do espelho. Esse daqui a gente vai fazer uma telacê. Tem que fazer uma telacê? Não tem, mas eu quero fazer pra ficar um charme mais legal na bolsa da cliente. Então, eu vou fazer uma telacê no pack. Eu poderia usar aqui nylon dublado para fazer esse matelacê, mas eu não achei o meu, então eu vou fazer no pack mesmo. E vou colocar atrás do pack um TNT, 2 vezes de TNT, porque esse TNT é de 40. Então, eu vou colocar 2 vezes o TNT, ele vai ficar como se fosse TNT de 80, para poder fazer uma estrutura aqui atrás e conseguir trazer um relevo maior para frente, tá? Senão, o relevo fica atrás, o relevo do matelacê não fica na frente. Então, a gente coloca algo rígido, como o TNT, para poder ajudar a ficar o relevinho aqui na frente. Então, a gente vai colar isso tudo para poder fazer uma telacê daqui a pouquinho. E depois disso, eu vou colocar um outro pack, porque esse pack vai estar todo furado, né, que eu vou fazer uma telacê nele. Eu vou colocar um outro pack e um outro forro para ser a parte térmica da bolsa. Principal, uma vez no pack para ser a estrutura do matelacê, 2 vezes do TNT, outra vez do pack e uma vez do forro, é só para o espelho da frente, tá bom? Essa cliente não quer a peça personalizada, então a gente não vai fazer ela com personalização. Queria falar com vocês que eu tô usando aqui como principal o Duna. Esse aqui é o Duna, tá? Também conhecido como Facto, mas essa marca aqui é Duna. Olha o brilho dele. Preto, 08, fundo de malha, tá? E eu tô aqui usando o pack 2 milímetros como, além de estruturador, como a manta térmica. Eu não tô usando laminado hoje, porque eu vou fazer na mochila toda. Então, ó, eu já colei aqui ele menor, tá vendo? Eu sempre corto ele um pouquinho menor, para eu não costurar ele na hora de fechar a peça. Então, eu já arrumei o fundo, ó, que é o principal, mais o pack. E aqui tem um forro para ele, ó. Um forrinho para ele que eu vou prender na hora que eu colocar o vivo, tá? Vai vivo nessa parte, vai vivo nos 2 espelhos. Não assuste, fica muito mais fácil de fechar a peça com vivo. Outra parte que é fundo, é o molde do fundo, é um no forro assim, ó, cortado no molde do fundo. E esse forro também vai ter um pack, que é a divisória entre a parte de baixo da mochila e a parte de cima da mochila. Então, ele também vai ter um fundo, que eu também já colei um pack, e também tem um forrinho para ele, que depois a gente vai acertar certinho, ele também vai ficar no tamanho do molde, tá? Então, eu já cortei um no tamanho do molde, coloquei nele o pack e cortei outro um pouquinho maior. Depois que eu costurar, eu acerto e vai ter o tamanho do molde certinho do fundo. Esse aqui é o fundo que vai fazer a divisória entre a parte de baixo da mochila e a parte de cima, o que vai separar o duplo compartimento. Então, ele também tem que ser térmico, por isso eu coloquei pack dentro também. Agora, para o caminho do zíper, eu te mostrei que é este aqui, que tem a curvatura, né? Essa curvatura dá um design mais bonitinho para a mochila. Tem 50 centímetros de comprimento, ele tem um forrinho também. Então, vai ter forro e tem que ter o pack. Ainda não cortei, vou cortar daqui a pouquinho. Então, é 2 vezes dele. Cadê a outra parte? Aqui, ó. 2 vezes do caminho do zíper, com o respectivo forro e o pack, que eu ainda vou cortar o pack. A gente tem também
duas alças de 70 centímetros. Então, eu cortei uma alça de 1,40 e dividi no meio. Essa daqui eu já até costurei, ó. A gente vai fazer uma igualzinha a essa daqui a pouco, pra você ver como que faz. Aqui eu já deixei pronto para adiantar, duas de 70 centímetros, 70 por 3. Então, essas alças são as alças da mochila, a alça regulável da mochila, tá? Duas de 70. Eu também vou ter duas alças macias pro ombro. Então, eu cortei aqui 10 centímetros, deixa eu ver se é 10. 11, por causa da margem de costura. 2 vezes 11 por 35, que a gente vai costurar no meio e vai colocar uma estrutura para ficar mais macinho pro ombro do cliente, tá? Então, a gente vai costurar no meio e ainda vai colocar uma estruturazinha dentro para ficar mais confortável pro cliente. Então, a gente vai costurar, desvirar e você vai ver como que faz. A gente vai fazer uma junto. E são duas, então, duas de 35 por 11, com dois estruturador aqui de 4 centímetros, mais ou menos, que eu arredondei aqui embaixo, tá vendo? Você vai entender isso melhor depois. Então, você pode usar como estruturador o pack ou pode usar nylon dublado também, tá? A gente já falou que aqueles espelhos é a parte de cima, né? Do compartimento de cima. O compartimento de baixo vai ser assim, ó, uma tira grande, se eu não me engano tem 60 centímetros, mas na lista de material vai estar o tamanho certinho dessa parte para você. Vai chamar caminho do zíper compartimento de baixo, tá? Então, vai ter uma parte dessa que tem 11 centímetros, eu acho que por 60, e uma com 4 centímetros, que eu acredito que por 60. As duas com o pack já fazendo a estrutura e servindo como térmico aqui, ó. Então, já tem o pack dos dois lados, eu já colei aqui, aí você cola aí também. E cada um deles vai ter um forro, respectivamente, do mesmo tamanho, tá? Esse daqui vai ser o caminho do zíper do compartimento de baixo. Esse caminho do zíper precisa de um acabamento. Então, o acabamento para esse zíper vai ser esse daqui, ó, 22 por 16. 22 por 15. Eu acho que é 22 por 15. Isso dá para eu olhar agora. 22 por 15. Com pack coladinho aqui atrás, menor, tá vendo? E com um forrinho respectivo, tá? Então, esse daqui vai ser o acabamento do caminho do zíper da parte de baixo. O caminho do zíper do espelho, que é da parte de cima, também vai ter um acabamentozinho para não cair nada de dentro da bolsa. Então, eu cortei 2 vezes de 7,5 por 15 do principal e 2 vezes 7,5 por 15 do forro. Tem que cortar do pack também. Então, eu tenho que lembrar de cortar do caminho do zíper. Eu não cortei pack nenhum pro caminho do zíper da parte de cima. Tem que ter pack. A gente vai usar, além daquele zíper que a gente colocou na parte de baixo, a gente vai usar um zíper de mais ou menos 63 centímetros para fazer o caminho de baixo, o caminho do zíper do compartimento de baixo. E vamos usar um zíper de mais ou menos 52 centímetros para fazer o caminho do zíper do compartimento de cima. O zíper que eu trabalho é o número 5, tá? Então, o meu cursor também tem que ser número 5. Em falar em cursor, como eu usei lá naquele bolsinho de trás, eu vou usar os outros cursores também com esse mesmo carrinho que tá aberto e que eu vou fechar depois que eu escolher o cursor que eu vou fazer para ele. Então, eu vou usar agora 4. São 2 cursores pro carrinho, pro caminho do zíper de cima e 2 cursores pro caminho do zíper de baixo. Pro caminho do zíper das costas também vai 1. Então, na lista de material vai ter 5 cursores, porque lá eu vou colocar na lista de material contando com o bolsinho de trás que eu já tinha feito. Caso você queira fazer também, você já saber calcular o valor da peça. Essa tira aqui, ó, eu cortei 6 por 28, só dobrei no meio com cola de contato, tá vendo? Essa tira vai ser o acabamento da alça atrás da mochila. Então, ele não tem estrutura, é só o duna mesmo, dobrado. Então, eu cortei 6 por 28, dobrei aqui para trás, ó. E ele ficou com 3 por 28 para fazer o acabamento. Ele não pode ser costurado antes, ele tem que ser costurado na mochila para não ter 2 costuras desnecessárias passando e enfeiando a peça. Então, essa eu só colo, bato o martelo e deixo esperando o momento de usar. Agora, a gente tem que fazer a alça de mão e tem que fazer também os tirantes, né? Então, a gente vai usar esse pedacinho aqui, que eu acho que tem 30 centímetros. Isso. Tem 30 por 6, que a gente vai fazer a alça de mão e os 2 tirantes. Então, eu deixei esse pedaço para você ver como que eu fiz a alça de ombro. A alça regulável também foi desta mesma forma. Essas 2 alças regulares, que foi a primeira coisa que eu te mostrei, que eu já costurei, nós vamos fazer igualzinho com esse pedaço aqui, ó, que também tem 6 centímetros, que esse aqui também eu cortei com 6, e também tem uma estrutura aqui de viés, de gorgurão, pode ser viés de boneon, pode ser um pedaço de tecido de algodão, o importante é colocar alguma coisa aqui dentro que não estique, para dar resistência para essa alça. E
É a mesma forma que eu fiz essas duas, eu farei essa. Só que essa a gente vai usar para alça de mão e tirantes, tá? Então, nós vamos fazer essa juntas, eu acredito que vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer. Todos os materiais já foram apresentados. Eu espero que este formato da aula que eu tô propondo aqui hoje, vocês assim, ó, de lado com a máquina, seja bom para visualização de vocês. Vamos começar então pela alça. Eu já fiz um risco aqui no meio, ó, para mostrar onde é o meio, tá? Aí eu cortei ele, eu não importa o comprimento, se eu cortei na largura ou no comprimento, porque eu vou colocar a estrutura, né, que vai ser o meu viés de boneon. Então, o importante é que agora eu passar a cola de contato, que é a mesma cola de sapateiro, para quem não conhece. Então, quando a gente trabalha com material sintético, a gente usa cola de contato, é ela que é a certa para trabalhar com material sintético ou couro, tá bom? No meu caso, eu não trabalho com couro, eu trabalho com material sintético, sempre fundo de malha de boa qualidade. Sabia que o material sintético que a gente trabalha, ele é a base de petróleo. Por isso ele não descasca com o tempo igual aqueles materiais da China. Que aqueles são a base de água, são os famosos PU. Então, quando você vê alguma bolsa em PU ou algum material vendendo em PU, fuja deles. Porque o PU é a base de água, chama poliuretano. Ele é o que descasca com o tempo. Então, fuja dele, não faça suas peças com ele, não faça etiquetas com ele, tá? Só se for para brinde, essas coisas. Peças que for para ter durabilidade, eu não indico. Então, ó, tem que deixar secar um pouquinho. Enquanto ele seca um pouquinho, eu vou passar a cola aqui, ó, no meu viés de gorgurão. O ideal é você usar um viés da cor do material. Poderia ser um viés preto, para correr menos risco de aparecer. Eu tô usando claro assim, justamente para destacar e você ver a diferença. Uma vez que já tenha secado aqui e aqui, eu vou colocar, tá vendo aqui no viés tem uma linha passando no meio? Essa linha tem que bater nessa linha que eu desenhei aqui. Então, eu vou colocar essa linha exatamente em cima dessa linha que eu criei no meu material. Por que eu criei de caneta? Para você ver. E porque o material é preto, então não vai aparecer do outro lado. Mas qualquer outra cor de sintético, você não pode riscar com caneta. Risque só com lápis, tá? Porque ainda mais quando molha de cola assim, a tendência é o risco da caneta aparecer do lado direito do material. Então, eu tô colocando assim porque o meu material é preto, não vai aparecer linha nenhuma do lado de cá. E porque eu queria que vocês vissem a linha que eu fiz. Já secou ao toque, agora eu vou fazer a junção, ó, da beirada até essa linha do meio do meu viés. Então, a intenção é que fique com 3 centímetros. Com 3 centímetros e bem acabado os dois lados. Você pode fazer também dobra de 4, mas eu não uso mais dobra de 4, porque gasta muito material, fica muito pesada a bolsa. Eu tenho feito só dobra no meio e tem ficado muito bom as peças, que eu tô fazendo 2 costuras a mais. E a linha que eu tô usando é a nylon 40. Eu tô preferindo trabalhar com nylon 40 do que a nylon 60, porque ela é mais forte, dá mais resistência para a peça. Eu tô gostando demais de fazer minhas bolsas com ela. Então, eu vou fazer 2 costuras a mais aqui de nylon 40 e essa alça vai ficar super forte. Vou fazer costuras assim, ó. Ó. Aqui, ó, é onde tem a junção do material, tá vendo, ó? O viés aparecendo. Só que aí eu fiz a costurinha de um lado e do outro dele também. Então, além dessas 2 costuras de fora, tem as costuras de dentro e ela fica muito mais forte. Então, eu prefiro fazer assim do que fazer dobra de 4 e deixar a bolsa muito pesada. Então, vamos lá. Então, aqui agora eu vou costurar, ó. Sempre começando aqui da borda. Retrocesso. Meio pé de máquina. Olha, meio pezinho de máquina aqui, meio pezinho aqui, meio do meio pra cá e meio do meio pra lá, tá? Meio pezinho de máquina. Aqui eu tenho que conseguir tirar uma alcinha de mão e 2 tirantes. Então, eu vou cortar aqui, ó. Vou deixar 2 tirantes pequenininhos. Ok? Então, minha alça de mão ficou com 22 centímetros. E os meus tirantes com 4 centímetros cada um.
Você pode fazer maior essa tira de 30. Eu fiz de 30, você pode fazer maior, tá? Se você preferir uma alça de mão maior. Então, agora a gente vai pegar a alça de 35 por 11, que eu cortei. Nós vamos costurar ela uma vez assim, ó. Dobra ao contrário, diminui o ponto, vou pôr aqui número 3, o ponto. Aí você vai fechar assim e vai costurar de fora a fora, começando com retrocesso, terminando com retrocesso. Um pé de máquina. Aproveitando aqui, já coloco o outro lado também, a outra alça. Essa é a alça de ombro, tá? Agora você vai abrir assim, ó. E você pode passar uma colinha prendendo aqui, ó, do lado, tá? Abrindo essa costura. Pegar uma madeira aqui para não sujar minha máquina de colo. Que agora, ó, eu abro assim e viro uma ponta para um lado, outra para o outro. Mesma coisa do outro lado. Agora eu vou costurar aqui, ó, arredondando essa parte. Então, eu vou pegar um cone de linha e vou fazer um risco aqui. Olha, porque eu vou costurar ele assim, arredondando. Só que antes de arredondar, eu quero colocar essa alça de uma vez na posição dela. Então, eu tenho que enfiar essa alça aqui dentro. Deixo ela centralizada aqui com a costura. E eu vou costurar esse formato já com essa alça na posição dela, ó, tá? Então, vamos lá. Vou costurar fazendo esse círculo, essa meia lua. E aí, eu já posso cortar mais rentezinho aqui, ó, pra ele ficar uma curvinha melhor, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Puxar. Na hora que eu puxar essa alça, ela vai desvirando essa parte pra mim. Não é difícil, não, é bem fácil. Olha, você vai ter uma alça de ombro fina, porém macia. E a gente coloca isso aqui dentro, ó. Agora eu vou costurar aqui em volta, fazer essa voltinha aqui, costurando em cima dessa alça, só que aqui, ó, pra ajudar a prender ela no lugar. Eu começo a costura aqui em cima, pro retrocesso ficar aqui, ó, que essa parte vai ficar escondida. Costuro do lado direito. E olha uma alça fofinha, tá vendo? A costura ficou aqui atrás, não ficou aparente aqui. E aqui embaixo já vem o comprimento do regulador, que a gente vai regular ela lá embaixo. Eu vou te mostrar depois como que faz. Vou fazer a mesma coisa com a outra e já volto. Prontinho, já temos duas alças, ó. Essa aqui é a parte do ombro e essa aqui é a parte de regulação, tá? Então, vamos reservar. Ela ficou com
1,5 m cada um. Ficou ótimo o tamanho. Agora nós vamos fazer o caminho do zíper da parte de cima. Então, eu vou olhar aqui o que é o reto, a parte reta, que eu vou costurar o zíper na parte reta e não na parte curva, tá? Então, ó, o zíper vai ficar nessa parte aqui, ó, reta. Deixa eu pegar um zíper que seja do tamanho certo. Aí, eu vou colocar, ó, frente do zíper, tá vendo os dentinhos dele? Com frente do sintético na parte reta, não na parte curva, tá? E atrás aqui eu coloco um forro. O forro eu corto um pouquinho maior para ficar mais fácil. Mais fácil, sem eu ter que preocupar tanto em encaixar certinho, tanto o forro quanto o outro. Aqui eu encosto o pé calcador no dentinho e ele faz para mim a margem certinha que eu preciso. Então, é o sanduíche. Vou acertando assim, ó. Lembrando que, naquela hora que eu mostrei essa parte pra vocês, ainda tava sem o pack, né? Eu já coloquei o pack aqui, já colei, tá vendo? Com cola de contato mesmo, ó. Tanto no pack quanto aqui atrás. Aqui agora eu vou virar pra cá, este lado, o forro não. Porque se eu rebater a costura com forro assim, vai ficar uma costura preta aqui dentro, eu não quero. Então, eu vou virar só essa partezinha aqui do zíper, aqui pra dentro. E vou rebater essa costura. Vou colocar ponto número 4. E vou rebater essa costura com meio pé de máquina. Para ficar fora do caminho do zíper, tá? Fora do zíper. E o cursor não agarrar em nenhum tecido. Então, eu venho acertando ele. Termino com retrocesso. Olha como ficou. Tá vendo? Eu assentei ele pra cá. Agora, o que eu faço? Eu só puxo o forro pra cá, ó. Bem certinho, bem esticadinho. E costuro de fora a fora. Com o forro bem esticado, que ele também não fica no caminho do zíper e não fica costura de pesponto preta no meu forro branco. Eu peguei por hábito fazer isso em todas as bolsas que eu faço, que aí não corre risco de ficar costura feia aparecendo ali dentro, independente da cor do forro, sabe? Olha, as pontas são mais largas do que o centro, tá vendo? É pra dar um design mais feminino pra bolsa, tá bom? E do lado de cá, olha, não ficou costura aqui, no entanto, o zíper ficou bem livre. Olha, isso, agora a luz deu certo. Aí eu já posso refilar aqui. E vamos colocar o outro lado. Do outro lado, a mesma coisa. A gente vai olhar qual que é a parte reta. Essa é a parte reta, ó. Essa é a parte reta e essa é a parte curva. A diferença é muito minuciosa, você tem que prestar atenção. Eu vou colocar essa parte reta de frente com o meu zíper. Começando aqui, ó, na mesma altura desse outro que eu já tinha colocado. Vou colocar um forro aqui atrás. E vou repetir o mesmo processo e já volto com você. Prontinho, ó. A mesma coisa que eu tinha feito de um lado do zíper, eu fiz do outro lado com o outro lado do caminho do zíper, tá vendo? O meio aqui fica mais estreitinho e as beiradas dá uma abertura, tá vendo? Agora eu vou colocar um cursor de cada lado, porque eu quero 2 cursores. Dessa forma eu não tenho que preocupar. Ah, aqui tá fechando pra esquerda, tá fechando pra direita. Eu gosto de 2 porque fica um detalhe bonito do puxador lá enfeitando no meio. E porque eu não tenho que ficar preocupando qual lado do caminho do zíper que é pra direita, qual lado que é pra esquerda. Então, eu coloco um de um lado. Dá um cortezinho aqui. Coloco um do outro lado.
Além de ficar um detalhe bem bonito, a cliente pode fechar pro lado que ela quiser. Deixar os dois no meio, se preferir. Ó. Esse cursor é muito bom, gente. Eu não uso aqueles baratinhos, tipo 333, TTP, sabe? Eu gosto desses de qualidade assim, ó, que a gente não tem erro. Ele não dá problema nenhum na peça. Então, acabou essa parte? Ainda não. O acabamento aqui do nosso caminho do zíper vai ser uma lapelazinha dessa, ó, que tem 7,5 por 15. A gente vai colocar uma de um lado e uma do outro. Então, a gente coloca, ó, eu já coloquei também aqui o pack nele, né, porque ele também tem que ser térmico, tá? Aí eu vou colocar aqui frente com frente. Eu fiz ele um pouquinho maior, ele vai estar sobrando mais ou menos 1 centímetro. Mas aí pra gente refilar depois, entendeu? Eu gosto de fazer um pouquinho maior. Que aí se você entrar um pouquinho mais com a agulha, ou um pouquinho menos, essa diferença vai ser desconsiderada por causa desse tamanho que eu pus a mais aqui, dessa lapelinha, tá? Tá vendo? Aí aqui agora a gente faz o fechamento aqui. Você pode rebater a costura aqui também. Deixa eu rebater a costura aqui pra ficar combinando com o caminho do zíper. Ó, rebati sem costurar o forro. Agora eu deito o forro pra cá e costuro ele aqui embaixo. Tá vendo? Esse acabamento que eu fiz desse lado, eu também farei deste lado igualzinho. Prontinho, ó, já coloquei os dois lados, agora eu corto esse excesso aqui, ó. Tem uma beiradinha que ficou maior, pouca coisa. Eu corto ela fora, dos dois lados. Agora eu vou achar o meio disso aqui. Então, eu vou pegar lapela com lapela, ó. Encontro aqui. E venho puxando e vou dar um pique nesse meio aqui. De um lado e do outro. A gente não vai usar isso agora. A gente vai usar isso na hora de colocar no espelho. Mas já vamos deixar marcado onde é o centro. Então, aqui, ó, tem uma marcação aqui e uma marcação aqui. Pra na hora da gente colocar no espelho, ele ficar certinho. E o que sobrar, vai sobrar da lapela, a gente pode jogar fora. O que sobrar, tá? Então, esse caminho do zíper, reserva. Vamos fazer o próximo caminho do zíper, que é o caminho do zíper da parte de baixo, do compartimento inferior, tá? É essa parte aqui, com o forro dela, e ela também já tá com o pack coladinho aqui atrás. E tem a parte superior do zíper, que é esse mais fino, de 4 centímetros, já com pack e com o respectivo forrinho. O zíper para ele é esse maior aqui, que tem 60 e poucos centímetros. Então, vai ser a mesma coisa que a gente fez com o outro. A diferença é que esse aqui não tem nenhum lado que é reto ou curvo pra gente ficar olhando. Os dois lados desse aqui são retos. Então, tanto faz qual lado que você tá colocando aqui no seu zíper, tá? Faz o sanduíche. Aqui, ó. Forro nas costas do zíper. Zíper e principal na frente do zíper. Vou fazer do mesmo jeito, vou rebater a costura sem pegar o forro. Desço aqui o forro aqui para trás e vou rebater essa costura. Lembre de esticar o forro, tá? Para ele não ficar lá no caminho atrapalhando o cursor a caminhar. Agora, na parte de cima aqui, eu coloco esse fininho, ó. Aqui, eu faço a continuidade desse, ó. Ele fica na mesma altura. E atrás o forro dele. É a mesma coisa, só que com a parte mais estreita.
olha o caminho. E a parte de trás, sem costura aqui e nem aqui, e o zíper livre, ó. Agora o certo é colocar o cursor aqui, um de cada lado também, porque eu gosto de usar 2. Se você quiser fazer uma bolsa mais econômica, um preço melhor para o cliente, você pode colocar um só fechando para a esquerda, tá? Aí esse daqui que eu tô colocando, ó, seria o único que ia colocar, fechando para a esquerda. Como eu tô colocando 2, eu vou colocar um desse lado e um do outro. Olha como esse cursor é bom. É ótimo de trabalhar. Não é apertado, não é largo. Agora, nessa parte, a gente também vai colocar o acabamento. Esse acabamento é esse grande aqui, que tem 22 por 15. Olha só como que dá certinho, gente. Ó, eu juntei 11 com 4 e o zíper no meio. Deu os 15 que eu precisava. Olha como que deu certinho. É só você seguir a margem de costura do seu pé calcador que vai dar certo, tá? Então, aqui na frente eu coloco o principal já com paque e atrás eu coloco um forro. Então, fica principal, frente pro principal, forro de frente pro forro, tá? Um pé de máquina para fechar isso aqui. Vou rebater a costura. Vamos reservar também essa parte. Agora, a gente vai fazer o matelacê desse espelho da frente aqui, ó. Então, antes de fazer o matelacê, vamos colar ele no paque. Esse paque que eu cortei não é menor. Eu cortei até maior do que o espelho, porque esse paque eu tô usando ele como manta, tá? Você pode usar manta aqui no lugar, porque vai ter outro paque dentro. E vou usar um TNT também. Isso se você quiser fazer esse matelacê, não é obrigatório. Você pode optar por não fazer um matelacê, fazer um bordado, não fazer nada, tá? Passar uma colinha aqui atrás também para colar esse TNT que tá duplo. Vou refilar para ficar mais fácil, para eu poder ver a localização certinha, que eu vou riscar pelas costas. Porque se eu riscar pela frente, depois eu tenho que ficar apagando, tenho que riscar só de sabonete. E eu quero fazer riscos que você veja. Por isso eu colei tudo. Vou pôr a madeira aqui. Para você ver eu riscando. Então, eu vou achar o meio, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima. Achei o pique aqui e um aqui. Vou fazer um risco, encontrando esses dois pontos. Eu achei esse meio, eu sei que ele tem 19 de altura. Então, eu tenho que achar 9,5 de altura aqui. Isso tudo é para eu achar o ângulo de 45 graus aqui, tá? Apesar que a minha régua já apagou todas as linhas. Para achar o diagonal. Eu vou fazer de 3 em 3 centímetros. Então, eu acho a primeira linha e vou riscando de 3 em 3 centímetros a outra.
Ó, achei de um lado, agora eu tenho que achar o outro lado. Assim, a gente conseguiu um matelassê, um diagonal certinho. Se a gente começasse aqui da ponta, o diagonal dele poderia não ficar 45 graus, tá? Às vezes a gente consegue 30 graus, 70 graus, e assim a gente conseguiu 45 graus. Agora eu vou costurar nessas linhas que são diagonais. Essas duas que eu fiz reta, a gente não costura nelas não, tá? Para fazer um matelassê melhor, o ideal é que o ponto esteja menor. Então, eu vou colocar aqui número 3, para o ponto ficar mais apertadinho. Linha da bobina tem que estar da mesma cor da linha da frente. Tá dando para ver a almofadinha que ficou? Isso graças ao TNT que tá aqui atrás, ó, dando uma firmada. Aí, a fofice veio pra frente, olha que amor. E já tá marcado o meio daqui, né? Então, agora a gente já tem 2 espelhos. Um com matelassê, o outro com bolso. Nós vamos colocar, então, estrutura neles. Ou melhor, a estrutura já tem, né? Nós vamos fazer eles ficarem térmicos. Esse daqui já tem até uma manta térmica aqui dentro, mas o pack tá todo costurado. Então, várias entradas de ar. Nós vamos colocar mais uma camada para ele ficar eficiente, tá? Aí, essa camada é menor. Essa daqui é 1 centímetro menor em cada borda, para a gente não ter esse tanto de camada para costurar. Olha aqui, ó. Ele é menor, tá vendo? Esse daqui que tá o espelho também, ó, por enquanto ele tem forro, mas esse é o forro do bolso. Então, nós vamos colocar também um pack aqui, tá? Uma manta pack. Eu tô usando de forro o bagum fosco. Poderia ser o brilhante também, tá? O brilhante é até mais fácil de limpar. Deixa eu achar o meio aqui, antes de colocar no forro. Igual eu fiz na outra parte, na parte da frente. Aí aqui agora eu vou clipar o forro no meu espelho. Agora a parte do fundo também vou deixar clipado. Vou achar o meio do fundo, não pode esquecer. E nessa parte aqui, ó, já tem o fundo com pack cortado no molde. A gente vai pegar um outro fundo. Você pode até colar esse fundo, se você preferir. Vamos passar uma colinha aqui. Não é obrigatório, mas também não vai te atrapalhar, vai te ajudar. Então, você pode passar uma colinha. Cola é vida, gente. Eu gasto muito com cola porque facilita muito o processo do trabalho, né? Para ele não sair do lugar, ó, você nem vai precisar clipar. Colei ele aqui. Vou costurar bem rente aqui a volta. O fundo, então, ó, esse aqui é a divisória do compartimento de cima para o compartimento de baixo, tá? Vamos reservar. Agora, a gente vai trocar o pé calcador para o pé de vivo. Pé de vivo posicionado, eu vou trabalhar com vivo transparente. Eu sei que não tá ajudando, né? A bolsa é preta, o que não ajuda muito na aula. E ainda vou usar vivo transparente. Mas é encomenda, gente, essa peça do cliente. Então, eu preciso fazer isso. Eu vou usar aqui, ó, um pedaço de bagum preto. Eu poderia usar também o mesmo material da bolsa.
ou um material transparente para poder fazer o acabamento desse vivo. Então, eu vou colocar aqui ó, o acabamento frente com frente do material, coloco o vivo aqui no meio. Vou colocar primeiro o vivo nesse fundo. Você tá vendo que o forro já tá aqui? Então, na mesma hora que eu coloco o fundo, que eu coloco o vivo, eu já prendo o forro no fundo. Aí eu não preciso ficar dando aquele monte de costura, tá? Ó. Viu? O acabamento ficou bem discreto, ficou aqui no meio. Essa vai ser a parte de trás. Aí é só eu refilar essas pontas aqui, ó, do bagum que eu não tinha cortado no molde. E vai ficar tudo bem. Agora vamos colocar o vivo no espelho. Então, nós vamos colocar aqui no espelho da frente. E o espelho de trás é a mesma coisa. O que eu preciso aqui? Marcar 2 centímetros. Então, venho aqui, ó, e marco 2 centímetros dessa ponta pra cá. Vou marcar pegando forro aqui, ó, pra você ver. E nessa ponta de cá também, ó, ponta de baixo, 2 centímetros. O que é isso, Simone? É onde eu vou começar e onde eu vou terminar de colocar o meu vivo. Porque eu não vou colocar vivo nessa parte aqui de baixo e não quero que o vivo venha até aqui na ponta. Então, a gente faz assim, ó. A gente começa a costurar com o vivo pra fora, onde tá a marcação aqui. Então, ó, eu vou costurar com o vivo assim de lado. Depois que eu passar dessa marca, eu viro o vivo e começo a prender ele normal. Eu acho que eu vou colocar um pingentinho aqui. Se a cliente quiser colocar um chaveirinho, tem como, sabe? Eu vou pegar um pedaço desse bagum aqui. Um pedacinho assim de... Esse daqui tem 8 por 4. Pode ser menor também. Fiz um filetinho, tá vendo? Vou dobrar no meio e vou colocar aqui para poder colocar um chaveiro, caso a cliente queira. Quando chega aqui no final, eu viro o meu vivo para fora, para ele acabar aqui faltando 2 centímetros. Então, quando estiver faltando 2 centímetros aqui, eu costuro em cima dele, ó. Então, meu vivo acaba aqui. Deixa eu te mostrar. Tá vendo? Então, na hora que eu cortar, ó. Ele acabou 2 centímetros aqui e começou 2 centímetros aqui, ó. Posso cortar esse excesso. Essa parte aqui de baixo é só fazer uma costurinha reta aqui. E ainda ficou um pendurador aqui, se a pessoa quiser pendurar um chaveiro. Bem legal, né? Então, no outro espelho, seria só colocar o vivo, mas eu lembrei que a gente tem que colocar a alça ainda, né? Não tava lembrando desse detalhe. Então, vamos tirar esse forro aqui de trás. Que a gente vai prender a nossa alça aqui. Então, nós temos alça de mão. Que a gente vai prender aqui, ó. Essa parte da abertura, ó, fica pra trás aqui, tá? Então, vou até costurar aqui de uma vez. Aqui eu marquei o meio, então eu sei onde é o meio certinho da minha alça. Da minha peça. Então, eu vou costurar nesse meio certinho a minha alça de mão. Não tem problema costurar o forro, tá? Porque o bolso é daqui pra baixo. Essa parte de cima aqui não precisa de bolso nessa parte, né? Então, não tem problema. Agora, a gente vai pegar a alça de ombro. A alça de ombro vai vir de cima assim, ó.
Então, tá vendo onde tá essa costura? Ele vai vir aqui, ó. De um lado e do outro. Então, vamos costurar uma. Você pode colocar ela mais pra borda também. Colocar ela mais pra borda. Assim que acaba a curva. E essa outra do lado de cá, assim que acaba a curva. Que assim não fica nada torto. Aí, pra isso não ficar assim feio, eu fiz esse acabamento aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha um acabamento? Aí, esse acabamento que tava sem costura, que na verdade é 6 por 28 dobrado no meio, eu coloco ele aqui e costuro em cima dele. Dessa forma, fica bem acabado isso aqui, sem mostrar a costura das alças. O ideal era eu ter feito isso antes de trocar o pé calcador, né? Que o ponto ficaria mais bonito. Mas eu não vou trocar pé calcador agora, só por causa disso. Dá pra costurar. É desconfortável, mas costura. Costura firme. Só é desconfortável, né? Porque esse pé não é pra costura reta, comum. Então, vamos colocar aqui a tirinha no lugar. Se eu não tivesse colocado a etiqueta, eu colocaria a etiqueta nessa tirinha agora. Aí, quando a alça virar, ela vira assim. Olha que bonito. E macia, confortável. Agora eu posso colocar o vivo nessa parte. Porque se eu colocasse o vivo antes, esse acabamento aqui, ó, ficaria por cima do vivo. E não pode, né? Prontinho, ó. Espelho da frente com vivo. Espelho de trás com alças e vivo. Agora a gente pode encaixar o caminho do zíper. Qual o caminho do zíper? Este daqui, ó. Este é o caminho do zíper que vem em cima. A gente já marcou o meio. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tem a marcação do meio aqui também, tá vendo? Coloco meio com meio. E clipo. Lembra que eu falei que eu tinha feito essa lapela maiorzinha? O que for maior vai sobrar aqui pra baixo, a gente corta depois. Então, você acha o meio, o que sobrar vai sobrar para as laterais. É melhor sobrar do que faltar, então eu faço ele um pouquinho maior, tá? Aí aqui agora também precisa do pé de vivo. Como eu já tô com linha preta, eu acho que vou colocar vivo, viés preto. Então, vou usar aqui, ó, um viés boneon preto para fazer o acabamento. Então, eu já vou fechando, passando viés aqui, tá? Pra gente ganhar tempo e pra você ver que é possível. Dá pra fazer um bom trabalho assim. Já começo colocando viés aqui. O de boneon é melhor, porque ele tem mais ou menos 2,5 centímetros. Então, ele é mais larguinho, sabe? Além de esticar bem. Eu já tô fechando e já colocando o viés para facilitar. Mas você pode fazer por etapas. Você pode primeiro fechar, depois passar o viés, tá? Se você estiver começando, é melhor você fazer separado. É o mesmo processo, você vai costurar aqui sem o viés e depois costura igual, passando o viés. Nesse caso aqui, o viés poderia ser branco ou preto. Tô colocando preto porque eu já tô com a linha preta. Se eu fosse colocar viés branco, eu ia ter que trocar a linha.
Vamos ver se deu tudo certo com o fechamento. Deu tudo certo. Aqui eu não vou cortar esse excesso ainda não. Tá vendo esse excesso? Eu vou deixar para cortar ele depois que eu colocar o outro lado, tá? Então agora nós vamos colocar a parte de trás aqui, ó. Então eu vou achar o que é meio. Coloco aqui nessa parte do meio. E vou costurar do mesmo jeito que eu fiz desse lado, já colocando o viés, tá? E já volto. Olha aqui. Parte da frente, parte de trás, caminho do zíper afinalando no meio. Aqui agora eu posso cortar esse excesso, só que quando eu cortar esse excesso, eu vou ter que refazer essa costura aqui, ó, tá vendo? Então eu venho aqui e corto de fora a fora. Ó. O tanto que eu cortei. Agora eu tenho que costurar aqui de novo. Porque eu tinha cortado ele maior. Ok? Eu já posso desvirar. Olha a parte de cima da nossa mochila. Eu já desvirei porque na hora que eu for colocar ela na outra parte, eu coloco ela assim reta. Só que eu não vou colocar agora, que eu vou deixar pra colocar na hora que eu tiver com o pé comum. Olha aqui a lateral, tá vendo? Tá vendo a lapela da lateral? Então ela impede que as coisas caiam se a pessoa abrir a mochila toda, tá? E aqui, ó, o vivo não pega até aqui embaixo, ele vai acabando, tá vendo que legal? Então, a parte de cima é essa. Agora nós vamos colocar a parte de baixo. Nós fechamos nesse caminho do zíper só um lado, justamente porque a gente vai fazer a medição aqui agora, tá? Pra ver se tá tudo certinho. Se eu uso um pé de máquina, se eu uso meio pé de máquina, se eu corto um pouco, tá? Isso tem muito a ver com o tanto que o vivo entrou. Se meu vivo passou pra dentro do sintético, se meu vivo saiu um pouquinho. Então, eu gosto sempre de fazer essa medição. Eu vou passar pra vocês a medida certa, mas você sempre confere antes de fechar a sua bolsa. Olha, perfeito, tá? 60 centímetros. Ficou perfeito, ó. Tem só a margem da costura aqui, certinho. Agora, o mais importante é acertar esse forro aqui, ó. O forro não pode estar sobrando. Na hora de fechar aqui, esse forro tem que estar certinho. Agora eu vou pegar, ó, frente do meu caminho do zíper com frente do meu fundo, das minhas costas, né? Aí eu enrolo essa parte, ó, para esse fundo aqui, ó, para esse forro chegar até aqui, ficar frente com o forro daqui. Posso usar um pé de máquina para fechar, porque é melhor que ele fique mais apertadinho. Agora, para tirar, eu venho e puxo ele aqui de dentro, ó. Por isso que eu deixo as costas bem grandes, assim, com 20 centímetros, para ficar fácil de virar, tá? Vou rebater a costura agora do lado de cá. Esse rebatimento que eu vou fazer, a costura pode aparecer aqui dentro, só de um lado, não tem problema. E quando eu rebati o lado de cá, ele estava aberto, então não precisava da costura aparecer aqui dentro. Mas esse lado aqui vai precisar. Então, eu vou fechar o fundo aqui, já juntando o forro com o principal. Chegar aqui do lado, ó, eu vou costurar rebatendo essa costura. E volto fechando a parte de cima. Agora, eu vou colocar o fundo. Quando eu for colocar o fundo, eu vou colocar o fundo nessa parte aqui de trás, ó. Nessa parte aqui, ó, onde tá o maior, tá? Vou virar aqui
Mas antes de colocar esse fundo, eu tenho que colocar os quadros. Eu não tinha quadro de 3 centímetros. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei 2 desse daqui, ó, de regulador. Abri esse ferrinho, ó, que ficava aqui no meio. Retirei o ferrinho. E agora eu tenho 2 quadros. Eu faço isso sempre quando eu não encontro quadro para comprar. Por quê? Porque os dois são idênticos, o mesmo preço. A diferença é que tem esse ferrinho aqui. Aí eu guardo os ferrinhos, porque se um dia eu só encontrar quadro e não encontrar regulador, eu posso recolocar os ferrinhos, sabe? Então, eu vou usar aqui 2 regulador dourado 3 centímetros para esse daqui. Que é o meu prendedor da alça de ombro, tá? Eu posso colocar tanto nesse aqui, quanto aqui atrás. Eu acho que eu vou colocar aqui atrás de uma vez, ó. Onde acaba a curva. Você lembra que esses 2 tirantes foi o que sobrou da nossa alça de mão, né? Então, eles vão ficar aqui, que é a mesma coisa se eu tivesse colocado nessa parte de cá. Então, essa parte aqui, ó, que tem a emenda, fica para trás. Então, eu vou ver aqui qual que é o meio da minha parte de trás. Vou achar o meio de cima e o meio de baixo. Eu vou usar esses 2 meios. Esse de baixo aqui, que é essa parte que tá maior, onde vai o fundo. Então, eu coloco essa parte que tá com as fivelas já, com os quadros, na parte de trás aqui, ó. Vou costurar e já vou costurar colocando o meu viés. Assim eu economizo tempo, economizo linha. Economizo o braço também, né? Porque aqui, querendo ou não, mesmo sendo transporte duplo, a gente faz uma força para a bolsa ficar toda no lugar certinho na hora que a gente estiver costurando. Mesmo clipado, na hora que a gente vira, os clipes saem um pouco do lugar, então a gente tem que ajudar com o braço. Depois que passou da parte que começou, eu vou agora queimar. Vou aproveitar, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha como que ficou o meu isqueiro depois que eu tô trabalhando com resina. Sujei ele todo de resina, ele ainda funciona. Mas tá todo sujo de resina. Aí eu ganhei um novo e eu vou inaugurar ele aqui com vocês. Esse daqui vai ficar só pra costura. Eu não vou levar ele na hora que eu for trabalhar com resina. Porque olha aqui o que a gente faz. A gente pega com a luva suja. Então eu vou queimar aqui a ponta. Que aí não precisa dobrar pra trás. Porque o viés de Boneon é de nylon, né? Ele queima e não desfia se queimar. Viés colocado, vivo colocado, tudo certinho, tá? Essa parte a gente não vai desvirar não, porque essa parte a gente ainda tem que costurar ela assim do avesso. E aí, tranquilo até aqui? Vamos trocar o pé calcador, que agora é a melhor parte. Agora é o pé reto de novo. Agora que a gente vai juntar as duas partes, os dois compartimentos, tá?
Então, agora eu vou colocar essa parte aqui no fundo. Tanto faz qual lado vai ficar para baixo, qual lado vai ficar para cima. O importante é achar os meios. Vou colocar aqui, ó, pique com pique, costurando assim do lado direito mesmo, tá vendo? Este com este. E distribuindo o restante. Ó, vai ser assim, eu vou costurar, vou até abrir aqui o zíper pra ficar mais fácil dele dobrar. Aí eu vou costurar assim, ó, fica a costura aparecendo aqui. E essa costura vai ser embutida depois. Ó, essa costura vai ser embutida na hora que eu colocar na parte de baixo. Então, por enquanto, é isso aqui. Pro lado de fora mesmo. Tô quase acabando. Ok. O fundo fica com a costura aqui pra fora mesmo, tá? Por enquanto. Agora, na hora que a gente for colocar a outra parte, ele vai embutir. Então, deixa eu colocar essas alças aqui pra dentro, ó, pra não correr risco de eu costurar essas alças. Agora, eu vou vir com essa parte, ó. Com essa parte, que eu já coloquei o fundo. Vou colocar, ó, costas, com as costas, e vou vestir a bolsa. Ó, eu vesti ela de cabeça pra baixo. Agora eu coloco os pontinhos aqui que eu já deixei marcado. Tá vendo? E vou encaixar também essa parte. Se você achar que tá difícil, porque a parte de cima da mochila é maior, você pode abrir o zíper. Sem o cursor fica ainda melhor, porque não corre risco de você costurar o cursor, sabe? Olha aqui, ó, já vestiu, tá vendo? Agora é só clipar pra ele ficar encaixadinho enquanto a gente costura. Você pode também colocar vivo nesse fundo aqui que fica no meio. Aí aqui agora ele ficaria escondidinho dentro da bolsa e iria te facilitar. Eu acho mais fácil, mas dá muita camada, sabe? Fica muita camadinha aqui. Então você pode colocar só assim mesmo, ó. Abrir aqui, tá vendo? Pra facilitar, ó. Olha que linda, gente. Ai, já tô apaixonada. E agora a gente costura com o fundo pra cima, com o fundo pra baixo, o que você achar melhor. Com ela em pé, com ela deitada. Eu tô acostumada a costurar com ela deitada assim, porque geralmente tem um vivo aqui. Essa daqui eu não vou costurar já colocando o viés de acabamento, não. Porque não tem vivo aqui pra deixar tudo no lugar pra mim. Então, corre risco da costura sair fora. Então, eu vou fazer por etapas, tá? Vou costurar primeiro, vou conferir se costurou tudo e depois eu fecho o vivo. É só você passar a costura em cima da última costura que você fez, prendendo a parte de cima. Lembrando que este fundo aqui, que é o fundo da junção dos dois compartimentos, ele não tem vivo. Mas pode ter se você quiser. Eu já fiz com vivo, já fiz sem, na bolsa térmica, né?
A minha bobina acabou lá atrás, gente, olha. Vou trocar a bobina e já volto. A bolsa tá tampando, vocês não vendo nada, né? Na próxima aula eu vou colocar vocês do lado de cá. Que aí vocês conseguem ver direitinho aqui dentro da costura e ainda clareia pra mim aqui. Antes de colocar o viés, eu vou conferir se fechou tudo. Aqui, ó, ficou uma costurinha aparecendo. Eu vou desfazer só esse pedacinho aqui e entrar mais com essa costura. Sim, agora sim. Então, agora eu posso colocar o viés. Eu vou colocar viés agora branco, porque a linha da bobina que eu encontrei aqui, cheia, era branca. Então, eu vou trocar a linha de cima para branca também. E vou fazer o meu viés ali de cima branco. Pelo simples motivo da minha linha da bobina ser branca e eu não querer encher a bobina agora. Eu poderia continuar com viés preto, não teria problema nenhum, mas eu também posso colocar branco, que não vai ter problema nenhum. Ó, o viés colocado. Agora vamos desvirar aqui. Quase acabou. Falta só a gente prender a alça ainda. Falta a alça lá atrás, né? Que a gente ainda não prendeu. Olha como que o vivo faz tudo tomar forma, bonitinho, olha. Olha que linda, gente. Oi. Aqui agora a gente tem que prender essa alça, né? Essa alça no regulador e aqui embaixo. Aqui, ó. Quando é assim, é ao contrário, ó. Você vai passar no regulador. Tá vendo? Passa aqui embaixo, de cabeça pra baixo, ó. E volta passando no regulador de novo. Vou fazer invertido do que a gente faz geralmente. Agora que eu vou colocar a ponta que eu vou costurar. Por quê, Simone? Porque eu já prendi a ponta de cá, ó. Essa ponta já tá presa, a gente precisaria dela pra fazer da outra forma. Primeiro prender aqui. Tá vendo? Agora que eu passei essa ponta. E pra costurar aqui atrás, ó. E vai ficar certinha a alça do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer de novo com a outra, deixa eu só costurar essa daqui. Vou fazer de novo com a outra pra você entender. Ah, mas eu tenho que trocar a linha pra preta de novo, né? Vou ter que passar a linha na bobina, peraí. Pronto, já troquei a linha, eu vou costurar aqui agora, ó. E vou te mostrar na outra alça de novo como que faz isso, tá? Olha aqui.
Tá vendo? Ficou perfeito, ó. É assim. Vou fazer de novo. Então, essa alça já tá fixada aqui e essa já tá fixada aqui. Eu preciso colocar um regulador. Então, eu vou pegar meu regulador e vou passar ele com a parte externa primeiro, ó. Essa parte externa, não a parte que eu costuro, que geralmente é a que a gente passa primeiro no regulador. A parte externa primeiro. Aí depois eu venho aqui, ó, de cabeça pra baixo e passo, tá vendo, ó? Passo ela aqui de cabeça pra baixo. Abro uma argola grande aqui pra eu ter espaço. E vou passar ela de cima pra baixo. Ó, subiu. Desci, ó, de cima pra baixo. Olha ela aqui, ó. Essa aqui que eu vou costurar. Geralmente a gente passa essa primeiro, e depois passa lá embaixo, e depois passa aqui em cima. Mas aqui ela já tá presa, não ia conseguir passar aqui depois, entendeu? Então aqui a gente faz invertido. É bom você saber que tem essa opção de fazer invertido. Então agora eu vou costurar aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar na posição que você veja eu costurando, né? Olha as costas da mochila. Ela ainda tá meio amarrotadinha, né, tadinha? E olha a frente. Aí eu vou colocar um chaveirinho, vou colocar os cursores. Vou fazer os cursores com palito de picolé. Gente, ficou linda? Ficou linda. Eu amei demais. Olha a parte de dentro dessa mochila. Olha esse acabamento. Essa eu cobrei 170. 170 reais. Super leve, porque a espuma paca é muito leve. E forte, viu, gente? Linda, forte. Vou colocar os cursores e volto para mostrar o resultado para vocês. Olha a mochila, gente. Olha como é que ela tá linda. Eu amei. Olha o cursor. Tá vendo os cursores? Eu escolhi fazer esse que eu faço. Não vou falar como eu faço, não, porque eu gravei eu fazendo. Postei lá no Instagram para vocês, tá? Então, vamos colocar essa mochila. Deixa eu tirar essa luz de frio para dar para ver melhor, né? Tem alça regulável, então eu posso diminuir bastante essa alça. E tem um pompom todo fofinho aqui, gente. Ficou demais, não ficou? Toda térmica. Essa alça tá muito macia mesmo. Então, ó, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Os moldes estão aí disponíveis com todas as medidas certinhas para vocês. As mesmas medidas que nós usamos aqui na aula. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau!